Mas eu estava sentado ali, ouvindo o louvor, né, louvando a Deus, adorando o Senhor. E Deus me deu uma palavra, me deu um versículo, ou 2 versículos da palavra, que eu quero trazer como um testemunho para vocês, antes de começar a falar da palavra, da mensagem que Deus tem para nós essa noite. Romanos 5, versículos 3 e 4. A palavra diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha só, né? Gloriar-se nas tribulações, gloriar-se nos problemas, gloriar-se nas aflições, porque as tribulações produzem perseverança. A perseverança nos dá experiência, e a experiência, esperança. Eu e a pastora Maria Eugênia estamos completando esse ano 43 anos de casados. Né? Mais do que a idade de muitos de vocês aqui. Né? Tenho certeza disso. Nós já passamos por muitas tribulações nesse tempo. Nós passamos necessidade financeira no início do nosso pastorado, 1984, 83, né? 84. Necessidade financeira. Mas Deus supriu esse tempo. Deus supriu. Passamos também por problemas de saúde. A nossa filha foi atropelada em 99, fratura exposta. Mais de um mês no hospital, 3, 4 cirurgias na perna. Bloco cirúrgico, né? Correria. Medo de perder a filha. Ficou um ano engessada. Quando tirou o gesso, a perna dela numa taquara, né, de fina, perdeu toda a musculatura, teve que repor tudo com fisioterapia. Passamos por esse problema, passamos por isso. Porque Deus estava conosco. Deus supriu, Deus cuidou, Deus sustentou. Em 2005, no dia 12 de junho, dia dos namorados, um domingo, a pastora Maria Eugênia teve um AVC, no meio do culto. Estávamos lá orando, louvando ao Senhor, cantando. De repente ela foi indo para trás, um irmão da igreja levantou e nós continuamos cantando. Eu vi que tiraram a pastora do altar, levaram para o salão da igreja. E quando eu cheguei no salão, já tinham levado ela para o hospital. Aí deixei o pessoal cuidando do restante do culto, fui para o hospital. Ela havia tido um AVC. Ficou hospitalizada, com um lado paralisado, né? Passamos por isso também. Tribulação, provação. Mas as tribulações, como diz a palavra, produzem perseverança. E nós fincamos o pé. Deus está conosco, vamos em frente, vamos vencer. Vencemos, estamos aqui. Há 8 anos atrás eu tive um câncer. Operei. 1 ano e pouco depois, o câncer retornou, fiz radioterapia, lutamos por esse tempo, perseverança, oração, fé, tribulação. Tribulação nos deu perseverança, a perseverança nos deu experiência. Estamos aqui hoje, né? Felizes porque Deus tem nos sustentado esse tempo todo. Deus tem nos dado a mão, Deus tem nos amparado, Deus tem andado conosco. Passamos pela perda do meu pai nesse tempo, do pai da pastora Maria Eugênia, depois da mãe da pastora Maria Eugênia. Tivemos perdas na família,
Mas estamos aqui, porque Deus está conosco. Né? Ele é o nosso Pai amado, nosso Pai querido. E o que eu vou dizer para vocês, irmãos e irmãs, nessa noite, eu vou dizer para vocês, não são palavras soltas, mas é palavras de quem experimentou isso. Eu quero falar para vocês de uma experiência que nós temos na nossa vida como família, como casal. Deus nos presenteou com 2 filhos amados, Hugo Guilherme e Ana Gabriela. Nos presenteou com netos que amamos no nosso coração. O Guto, nosso primeiro neto. Depois a Emily, né, que está com 6 anos. Depois a Melzinha, que está ali meio abatidinha, com dorzinha de garganta. Né, mas ela quis vir à igreja hoje, não quis ficar em casa. Ela, eu quero ir. Né, então nós a trouxemos. E amanhã de manhã, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, vai chegar o nosso 4º neto, Daniel. Já tem nome menino, né? Daniel, que é irmão da Emily. Meu filho mora nos Estados Unidos já há 9 anos. E nós estamos felizes com a chegada desse 4º neto, né? O Daniel. E assim Deus vai abençoando a nossa família, a nossa vida, vai nos sustentando. Mas nós sabemos, temos plena consciência, que me parece que estão nos planos de Deus, nos projetos de Deus, o fato de passarmos por tribulações e problemas. Deus quer isso. O pastor Lipe abordou no domingo passado um pouco a respeito disso. Por que passamos por problemas? Por que nós passamos por problemas? Eu quero dizer para vocês hoje que nesse exato momento, eu tenho certeza disso, há milhões de pessoas espalhadas por esse mundo afora, contratando coaches, comprando livros de autoajuda para resolver os seus problemas, para resolver as suas angústias, para resolver as suas tribulações, para resolver as suas preocupações, buscando conselho nessas pessoas, buscando instruções nesses livros, para serem ajudadas, de certa forma, a passar por tudo que estão passando, por problemas de perda, enfermidade, problema financeiro, enfim, problemas familiares. Há muitas pessoas fazendo isso hoje. Mas quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que nós temos o melhor livro do mundo para enfrentar as tribulações da vida. Né? E ele está aqui. Né? A melhor palavra do mundo para você enfrentar as tribulações da vida, você encontra nesse livro. Você tem em casa, né? Sei que você tem lido, você está vinculado e ligado a esse livro. Mas além de termos o melhor livro do mundo, as melhores instruções do mundo nesse livro, nós temos o melhor conselheiro do mundo conosco. Jesus. Isaías fez uma afirmação há muito tempo atrás, 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías falou: Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E Ele está conosco. Então, irmãos, nós temos tudo para que nossa vida, para que nossa casa, para que nossa família dê certo. Temos tudo. As melhores instruções do mundo estão aqui. O melhor conselheiro do mundo está conosco, faz morada em nós. O Senhor está em nosso meio. Temos tudo para afirmar a nossa vida, aprofundar as nossas raízes no Senhor. E assim podemos anunciar de todo o coração que nós passamos tribulações, mas nós somos vencedores, temos experiência na vida, temos perseverança, porque Deus tem nos sustentado. Porque Deus tem estado em nossa casa, Deus tem suprido a nossa vida de tudo o que precisamos. Nada nos falta, porque Ele é o nosso pastor divino.
E eu volto a dizer isso para vocês, irmãos, eu digo isso por experiência. Nós somos questionados, eu e a pastora, por que Deus permitiu que nossa filha fosse atropelada. Vocês são pastores, como é que Deus deixou acontecer? Depois perguntaram, pastor Cláudio, como é que Deus permitiu que sua esposa, pastora, tivesse um AVC? Como é que Deus permitiu que o senhor tivesse câncer? As pessoas não entendem da vida. As pessoas não conhecem Deus. Não vivem a presença dEle, não buscam a sabedoria dEle e acham que tudo que acontece, Deus é o culpado. Mas essas tribulações pelas quais nós passamos, e talvez as situações que você tem passado, não conheço a sua vida, não sei o que você tem enfrentado nesse momento, não sei quais são as suas tribulações, suas aflições, mas sejam quais forem, tenha essa certeza, Deus está presente. Deus está de mãos dadas com você. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Por isso, contra os problemas da vida, meus irmãos e irmãs, a maioria das vezes os problemas nos causam aquilo que eu chamo de desânimo. Né? E o desânimo de alguém a gente vê no rosto. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que o rosto é a parte mais pública da nossa vida. É a parte mais pública da sua vida, é o seu rosto. Sua foto está no seu RG, está na sua carteira de motorista. Quando você vai a um casamento, tiram foto, as pessoas estão vendo o seu rosto naquela foto. Quando nós postamos alguma coisa no Instagram, ou no Face, sei lá o que for, em família, ou em algum lugar, nosso rosto está postado lá. Porque o nosso rosto é a parte mais pública da nossa vida. E quando alguém está com a cara amarrada, né? Parece que chupou limão a noite toda, está azeda aquela cara, aquele rosto, a gente pergunta, o que está acontecendo? Que cara é essa? Não é isso que você pergunta? Você não pergunta o que está aí no seu coração? O que está acontecendo no seu... Não, você pergunta, que cara é essa? O que está acontecendo? Por que esse rosto triste? Porque nós, irmãos, expressamos em nossa face, em nosso rosto, o que está acontecendo lá dentro. As angústias que estão lá, as tribulações que estão lá em nosso coração, as tribulações que estão emperradas lá, enraizadas em nossa vida, que nós enfrentamos dia a dia, a gente coloca no rosto. Por isso, quando o coração está triste, o rosto está triste. Mas quando o coração está alegre, o rosto está alegre. Isso está na Bíblia. Um coração alegre formoseia o rosto. Não há gente feia de coração alegre. Não há gente feia de coração alegre. O coração está bem, a vida está bem, o rosto demonstra isso. O problema, irmãos, é que quando nós enfrentamos um problema e desanimamos, nós passamos a ter dois problemas. O problema em si e o desânimo. Aí são duas coisas para resolver. E quando as pessoas chutam o balde, estou com um problema, desanimei, vou me jogar nos vícios, aí são três problemas. O problema em si, o desânimo e os vícios. E assim nós vamos acumulando problemas. Acumulando problemas. E algumas vezes nós não conseguimos mais depois sair desses problemas. Nos desencilhar desses problemas. Que algumas vezes nós mesmos criamos. Então, quando nós temos um problema, irmãos e irmãs, quando temos um problema em nossa vida, talvez a grande questão seja essa: como que eu posso resolver os meus problemas? Como é que eu posso vencer as tribulações da minha vida? Como é que eu posso tirar do meu rosto aquele rosto de fracasso, de derrota, e colocar no meu rosto um rosto de vitória, um rosto de triunfo, um rosto de alegria? Como é que eu posso apagar da minha testa a palavra derrotado? A palavra fracassado? E colocar no meu rosto vitorioso?
vencedor. Como é que isso pode acontecer? O fato, irmãos, é que todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos, todas elas enfrentam momentos de desânimo nas suas vidas. E não sei se você sabe, possivelmente 90% das pessoas que vêm falar com o pastor. Eu já estou com 43 anos de pastorado, né? 90% de quem vem falar comigo, e já falou comigo, não vem para contar bênção. Elas vêm para contar problemas, fracassos, buscar conselhos, buscar orientações. 90%. 10% vem, pastor, foi abençoado aqui, foi abençoado ali, aconteceu isso, estou bem, estou feliz. Mas 90% vem para desabafar. Vem para contar problema. Vem para buscar uma solução para os seus problemas. Vem para buscar ajuda de alguma forma. Eu não sei se você já procurou o pastor Lipe algumas vezes, né? Talvez você tenha falado com ele. Não sei se foi para contar bênção ou para contar problema. Ou para pedir uma orientação, um conselho. Né? O desânimo, ele é recorrente. O desânimo alcança todas as pessoas que a gente conhece ou não. E ele pode acontecer muitas vezes na vida dessa pessoa, esse desânimo. A gente pode amanhecer, iniciar um dia repleto de alegria, iniciar o dia cheio de gás, com toda alegria, né? Um dia de sol lindo, acordar extremamente animado naquele dia, e a gente pode terminar o dia totalmente desanimado. Depende das circunstâncias que enfrentamos naquele dia. Começamos radiantes de alegria, terminamos abatidos, desanimados por aquilo que enfrentamos, por aquilo que aconteceu. É assim com a vida. A vida de todos nós é uma mescla, é uma mistura de sorrisos, alegrias, de lágrimas, choro, dor, angústia. A vida de todo mundo é assim. Eu não sei se você sabe, eu estava comentando isso ali com o Carlos e a Nancy. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre ânimo, sobre ter de bom ânimo? 550 vezes. Isso está na Bíblia. Tende bom ânimo. Anima o teu coração. O próprio Jesus falou lá em João 16:33. Esse Anâncio põe para nós lá. Você conhece esse versículo? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esteja certo disso. No mundo, você passará por aflições. Você passará por dificuldades, problemas e lutas. Os derrotados fogem das lutas. Quem foge da luta do dia a dia, quem foge das lutas que chegam à porta das suas casas, da sua família, quem foge já está derrotado. Ele não fala, olha pessoal, no mundo vai ser tudo fácil, a jornada é fácil, né? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Ele não diz isso. Mas ele fala, vocês vão passar por aflições. Mas não desanimem, não deixe o desânimo fazer morada na sua vida, no seu coração, na sua casa. Não deixe ele fazer morada. Troque o desânimo pelo ânimo no Senhor. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ânimo é uma força que a gente extrai da comunhão com Deus. Isso é ânimo. Quanto mais comunhão com Deus, mais animados estamos. Quanto menos comunhão, mais desanimados estamos.
Ânimo é comunhão com Deus. Ele não falou que a jornada seria fácil, mas ele diz para mim e para você, a jornada é difícil, mas a chegada será gloriosa. E nossos olhos estão na chegada. Nossos olhos estão postos no Senhor. No Senhor. Então eu quero, irmãos, dizer para vocês algumas palavras a respeito dessa questão de vencer problemas, vencer dificuldades, angústias, aflições. Mas antes quero dizer para vocês, lá no Salmo 32, 8, Salmo 32, 8, olha o que diz, aquela primeira palavra lá é chave. O que está escrito lá? Vamos ler junto? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei. Não é eu vou te inspirar. Não é eu vou te mostrar. Não é eu quero que você faça isso ou aquilo. Deus está falando, eu vou te instruir, vou te dar uma instrução do que você tem que fazer. A grande chave de tudo isso, irmãos, ao ler a Bíblia, é a gente ver a Bíblia como um livro de instrução para nós. O que Deus faz com a Bíblia é nos instruir a vida. Ele está dizendo, eu quero instruir como é que vocês têm que fazer para viver. Eu estou mostrando para vocês pela palavra as instruções para que vocês tenham vida, vida abundante, vida eterna, vida agradável a mim. Ele quer nos instruir, não nos inspirar. A Bíblia é instrução. Deus instruiu Adão e Eva, dizendo, olha, não comam daquela árvore lá, porque o negócio vai ficar ruim para vocês. Não adiantou. Depois ele instruiu Noé, dizendo, Noé, faça uma arca com tantos côvados de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, com madeira de cipreste. Ele deu instrução de como Noé deveria fazer. Ele instruiu Abraão, Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, lá eu vou te abençoar, você vai ser um pai de uma grande nação. Ele instruiu Abraão e Sara. Paulo, numa das cartas que ele escreve, ele dá instruções de como devemos tomar a ceia do Senhor. Instrução, como tomar a ceia. A Bíblia é instrução. Não é para qualquer coisa, não é para se inspirar. É para instruir a nossa vida. E ainda diz mais, e te ensinarei. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve trilhar. Como você deve andar. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. Ensinarei vocês, olha lá. Né? E sob as minhas vistas, vou dar conselhos para vocês. O pessoal faz assim, ó, Deus está assim, ó. Ó, estou de olho em você. Você está sob as minhas vistas. Eu estou vendo você. Estou de olho em você. E quero ver se você vai obedecer as minhas instruções. Imagine se Noé não tivesse obedecido as instruções do Senhor quanto à arca. Eu não vou passar betume, porque dá muito serviço nem por dentro nem por fora, né? Não, vou fazer da maneira que eu quiser fazer, vou fazer de madeira de lei, que é mais forte, fazer do tamanho que eu quero, né? Não. Ele foi fiel às instruções do Senhor. Eu quero deixar para vocês, então, para não me alongar demais, eu quero deixar para vocês, irmãos, algumas instruções que eu tenho experimentado na minha vida, né? Como pastor, como filho, como pai, como avô, como esposo. Instruções que me trouxeram até aqui. E eu sei que as instruções vão me levar para a eternidade. Esse é o desejo do meu coração. Né?
Que as instruções de Deus me levem para a eternidade, me joguem para a eternidade, no tempo que Deus assim desejar. E essas instruções estão baseadas na palavra de Deus, em 2 Crônicas 20. Não vou ler o texto todo, né? Mas eu vou tirar desse texto alguns versículos que falam ao nosso coração e que trazem instruções espirituais para a nossa vida. Instruções para você começar essa semana achando o que fazer na palavra de Deus. Deus me instruiu a fazer isso essa semana, assim, assim. E eu quero colocar em prática, experimentar, ter experiência nessas instruções do Senhor. É um texto que fala de uma luta, de uma guerra, de uma batalha travada pelo rei Josafá. O rei Josafá foi rei de Israel por 25 anos. E ele enfrentou uma batalha muito complicada no seu tempo de reinado. Essa história, registrada em 2 Crônicas, nos conta que 3 nações se levantaram contra Israel para dizimar Israel, o povo de Deus. Então vocês imaginem uma nação contra 3 nações. As coisas ficaram complicadas para Josafá. As coisas ficaram difíceis. E Josafá precisou então buscar ajuda, buscar instruções, buscar o auxílio do único que podia ajudá-lo, que se chamava Deus. Josafá lançou mão da sua fé, ele era temente a Deus, e nesse momento ele lança a mão da sua fé, lança a mão da certeza da companhia de Deus ao seu lado, lança a mão do que aconteceu no passado, Deus, até onde Deus trouxe o povo, até esse tempo, libertando do Egito, sustentando o deserto. Né? Ele lança a mão de toda essa história. Recorda de tudo isso. E afirma, Deus está conosco. Então, baseado nessa história, nós vamos tirar algumas lições. E eu peço que você, talvez você já conheça essas lições, mas eu peço que você guarde seu coração, para que essas lições também estejam no seu rosto, né, na sua testa. E são princípios de vida espiritual com Deus. São princípios de vida de fé. E eu quero crer que todos nós temos vida com Deus, todos nós temos fé, todos nós somos tementes a Deus. E todos nós queremos o bem da nossa casa, da nossa família, dos nossos irmãos e irmãs. Então preste atenção nesses princípios de Deus para mim e para você. Primeiro princípio. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Eram 3 nações, né? Os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram e disseram, vamos derrotar Israel. Vamos matar o rei Josafá e dizimar o povo de Israel. Acontece então, como diz aquele ditado popular, quem avisa, amigo é. Lá no versículo 2, a Bíblia fala que então vieram alguns que avisaram Josafá. Ele tinha alguns amigos, né? Ó, Josafá, o negócio está complicando para o lado de vocês aí. Estão vindo 3 povos, moabitas, amonitas e meunitas, estão vindo para cá para matar você e dizimar o povo. Imagina o aviso que ele recebe, a cabeça que ele recebe. Então, o primeiro princípio
que a gente aprende nesse texto é: identifique contra o que você está lutando. Identifique quais são as suas lutas. Identifique quais são os problemas que você enfrenta. Identifique onde está a sua dificuldade, onde está a sua necessidade. Quais são os seus problemas? Coloque no papel. Eu estou enfrentando tais problemas, para que você não esqueça. Identifique quem é ou quem são os seus inimigos. Quais são as suas lutas? Identifique. Josafá identificou. Bom, são aqueles 3 povos, eu sei. Eu conheço os meunitas, amonitas e os amonitas lá, né? Eu conheço esse pessoal aí. Ele teve que identificar contra o quê e contra quem ele ia lutar. Agora eu quero que você não esqueça o que está lá em Efésios 6:12, na armadura de Deus, quando Paulo diz qual é a nossa luta. Olha ali, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se você identificar qual é a sua luta, você vai entender. Eu não luto contra pessoas. Meu chefe quer me puxar o tapete. Você não luta contra o seu chefe. Estão falando mal de mim. Você não luta contra aquela pessoa. Você luta contra as forças do mal. Não é contra a carne. Nossa luta não é com espada, com revólver, com metralhadora, não. Nós temos a espada do Espírito, capacete da salvação. Nós temos as armas do reino que Deus nos deu, a oração, a palavra, a fé. Então identifique quais são as suas maiores lutas e batalhas na vida. Saiba como lutar. Onde estão os seus problemas? Que você tem enfrentado, que está indo contra a sua vida. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nossas atitudes e nossas ações e palavras são nossas maiores inimigas. Muitas vezes o inimigo de dentro é pior que o inimigo de fora. Eu já falei isso uma vez, em umas igrejas por onde eu passei. O pior inimigo de uma igreja é o inimigo que está dentro da igreja, não o que está do lado de fora. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar para você é esse. Identifique em que campo você tem travado as suas lutas, as suas batalhas. E entenda, nós não lutamos contra carne e sangue, não. Nós lutamos contra as forças do mal, que estão espalhadas nesse mundo tenebroso, um mundo difícil. É preciso ter coragem para viver no mundo que nós vivemos. No mundo de guerra, no mundo de prostituição, no mundo de vícios e drogas, de violência, no mundo de maldade, no mundo do desejo do coração do ser humano é fazer o mal, é perverter as coisas, perverter a família, perverter as pessoas, desviar as crianças do caminho do Senhor. É nesse mundo que a gente vive. Mas a luta que travamos, nós temos que identificar contra o que estamos lutando. E entender. A arma que nós temos é a oração, a fé, a presença de Deus, a palavra de Deus. Cristo está conosco e a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. E eu tenho que encarnar em mim essa palavra. Encarnar na minha vida a presença do Senhor. Porque é nele que eu sou mais que vencedor. Segundo princípio, eu quero lembrar só para vocês, no versículo 3, algo muito natural do ser humano quando enfrenta problemas sérios, né? Então, Josafá teve medo. Está claro ali, né? Teve medo. Quem não teria medo, né? De enfrentar um problema desse? 3 contra 1. Vou perder.
vou morrer, vão me matar, né? Perdi a luta. Né? Ele teve medo. Medo é uma coisa natural do ser humano. Todos nós, em determinado momento da vida, sentimos medo de alguma coisa. O medo, né, está presente na nossa vida. Mas a gente pode vencer. Segundo princípio. Ainda no versículo 3, teve medo, mas olha o que ele fez. E se pôs a buscar ao Senhor. Só até aí. E se pôs a buscar ao Senhor. Olha a seriedade do que o Josafá fez. Ele podia dizer, pessoal, vamos nos armar até os dentes, afiar as nossas espadas, vamos conseguir mais escudos e couraças, vamos pegar arcos e flechas e lanças. Ele não fez isso. Ele diz, é hora de buscar o Senhor. Eu já sei com quem vamos lutar. Vamos buscar o Senhor agora então. E o versículo continua dizendo, e apregoou o jejum em todo Judá. Pessoal, é o seguinte, ó, eu estou buscando o Senhor e como rei, eu estou instruindo a todo o povo de Judá, a todo o povo de Deus, a todo o povo de Israel. Vamos jejuar juntos. Vamos jejuar juntos. Ele reuniu o povo para buscar a ajuda do Senhor. Porque ele sabia, só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos amparar nesse momento. Só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos dar vitória nessa batalha, nessa luta, nessa tribulação. Nós não temos outra saída se não buscarmos o Senhor e jejuarmos e orarmos. A gente vai começar hoje o jejum de Daniel. Aproveite para buscar o Senhor, orar e jejuar, para vencer as batalhas que virão para você. Aproveite esse momento. Não deixa para depois. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Josafá sabia, sem dúvida nenhuma, que o Senhor era o mesmo do passado, daquele momento e do futuro de Israel. Você lembra dessa afirmação da palavra? Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Josafá sabia, o nosso Senhor é o mesmo que libertou o povo do Egito, que sustentou o povo, que venceu batalhas, que derrubou gigantes, é o mesmo. Ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco. Ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos amparar. Ele vai nos tirar da batalha vitoriosos. Ele sabia disso. Ele era temente a Deus. Então a segunda instrução que eu quero deixar para você é essa. Primeiro, identifique o inimigo, identifique onde está a sua luta. Segundo, faça como Josafá, leve ao Senhor. Entregue a Ele a sua luta, a sua batalha. Entregue a Ele a sua tribulação. Entregue ao Senhor. Há uma afirmação da palavra que diz assim, afirmada pelos lábios do próprio Jesus, Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai passar. Não ficará pedra sobre pedra, mas a minha palavra permanecerá. Permanecerá. E Josafá, irmãos, Josafá sabia disso. Nós somos mutáveis, nós mudamos com muita facilidade. Mudamos de humor com muita facilidade, mudamos da tristeza para a alegria, da alegria para a tristeza. Nós somos instáveis. Mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Josafá sabia disso.
Josafá descansava a fé que ele tinha nesse Deus. Pessoal, hora de buscar ao Senhor. Hora de jejuar. Vamos jejuar juntos. E a busca do Senhor e o jejum tiraram o medo do coração dele. E a busca pelo Senhor tiraram o medo do coração do povo. Quando nossa filha foi atropelada, tivemos medo, sim, de perdê-la. Um acidente horrível, um atropelamento horrível. Ela voou 22 metros onde caiu. Caiu a 2 centímetros de um container desse de juntar lixo aí, desses entulhos, do lado. E quando eu cheguei lá estava ela com aquela perna quebrada, virada para cá, uma perna para cá, outra para cá, toda ensanguentada. Tivemos medo, sim. Quando a pastora teve AVC, tivemos medo de perdê-la. Ou de ficar toda cheia de sequelas, tivemos medo. Quando eu tive câncer, atestado de óbito. Mas quando a gente buscou o Senhor, em oração, em cada um desses momentos da vida, buscou a instrução do Senhor, nós sabíamos, Deus nos dará a vitória. E assim Deus fez. Então, esse é o segundo princípio para você. Você já sabe qual é a sua luta? Você já sabe em que campo você trava a luta da sua vida? Muito bem. Agora entregue para o Senhor. Leve a Ele em oração. Entrega para Deus. Não tem mãos melhores para sustentar você que não são as mãos do Senhor. Não tem mãos melhores. Terceiro princípio. Versículo 4. Vamos lá, ó pessoal. O versículo. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Você sabe o que quer dizer quando a gente busca o Senhor? Terceiro princípio. Admita que você é incapaz. Que não há força em você. Admita a sua incapacidade de vencer as lutas da vida sozinho. Se Deus está conosco, se Deus está presente, por que lutar com as minhas próprias forças? Se o meu sustento vem do Senhor, se a alegria dele é a minha força, por que eu vou lutar sozinho? Não, mas eu sou homem, sou forte, né? Eu vou vencer sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Não, não faça isso. Admita a sua incapacidade. Esse é o terceiro princípio. Entregue para o Senhor. Admita sua incapacidade. Josafá estava ciente, estava consciente que sozinhos eles não venceriam essa batalha. Por isso, juntos, todo o povo unido, veio gente de tudo que era cidade, da região, juntos, eles se reuniram não para se armarem até os dentes, mas se reuniram juntos para buscar ao Senhor. E disseram, nós não temos capacidade de vencer essa luta sozinhos, mas Deus, o Senhor, está aqui. Vamos buscá-lo. Vamos despertá-lo para que ele nos ajude nessa luta, a travarmos essa luta. Eu fico pensando quantas e quantas pessoas que a Bíblia cita que buscaram o Senhor por incapacidade de resolver os seus problemas. Vocês lembram de Lázaro? Das irmãs de Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Todo mundo lembra, né? Lázaro morreu. Morreu. Quem que as irmãs de Lázaro buscaram para ajudar? Jesus. Quando ele adoeceu, né? Ó Senhor, nosso irmão está doente. A gente não sabe mais o que fazer. Não tem mais como ajudar. Nós precisamos da tua ajuda. Nós somos incapazes de curar o nosso irmão.
A mulher hemorrágica fez a mesma coisa. Gastou tudo que tinha com médicos, anos e anos doente. Ficou quase na miséria, porque gastou tudo com médico e ninguém resolveu o problema dela. Ela era incapaz de curar-se a si mesma. O que ela fez? Vou atrás de Jesus. Vou tocar nas vestes dele, porque tocando no Senhor, eu serei curada. Ela estava dizendo naquele momento, eu preciso de Jesus. É isso que ela estava dizendo. E aconteceu, tocou o Senhor e foi curado naquele exato momento. Vocês lembram de Jairo? A filha de Jairo estava morta. Morta. O que Jairo faz? Jairo deve ter pensado, eu não consegui manter minha filha viva, eu sou incapaz de fazer isso. Não há poder em mim para vencer a morte. Não há poder em mim para vencer a morte. Não há poder em mim para tirar minha filha da morte e trazê-la para a vida. Mas uma pessoa pode fazer isso. Jesus. Eu vou atrás dele. E a história conta isso. Jairo vai até Jesus. Jesus vai à casa dele. Jairo, a esposa e um dos seus discípulos entram naquele quarto. E Jesus manda a menina ficar em pé. Ó, sai dessa morte, volte à vida. Para surpresa de todo mundo. E eu podia citar para vocês, no resto dessa noite, quantas pessoas disseram, eu sou incapaz de resolver meus problemas. Sou incapaz de viver. Mas Jesus me dá capacidade para isso. Deus me dá capacidade para isso, eu vou buscá-lo. Então esse é o terceiro princípio. Muito simples, muito fácil. Identifique contra o que você está lutando, leve ao Senhor e admita a sua incapacidade. Sem Ele, próprio Jesus afirma, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não são nada. Salmo 142, versículos 1 e 2, é um dos salmos que nos ensina, eu gosto muito de dizer essa palavra, a prática do desabafo. Às vezes ele desabafa com o esposo, com a esposa, com o filho, né, com a sogra, bota os podres para fora. Mas aprenda a desabafar com Deus. Desabafe com o Senhor. Olha o que o salmista diz. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Davi, desesperado, eu vou clamar para o Senhor. Olha o que diz Marcos 5, 22, 23. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Suplicou, desabafou para Jesus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua mão, que toque a minha filha. E a Bíblia está repleta de pessoas desesperadas, que desabafaram com o Senhor. Eu clamei e Deus ouviu a minha oração. Eu busquei e Deus ouviu o meu clamor. Então faça isso. Admita a sua incapacidade de viver sem o Senhor. Clame, suplique quando for preciso. Por sua vida, por seus problemas, por suas angústias, e tenha essa certeza, o Senhor sempre ouve a nossa oração. Está lá no Salmo, bendito seja Deus que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça, Ele ouve. E se você não tem palavras para dizer, ore com o seu coração. Deus ouve a voz do seu coração também. Mas clame ao Senhor sempre que for preciso. Admita que você é incapaz. Vamos adiante. Quarto princípio. Estou quase terminando, pessoal. Não vou me alongar demais. Quarto princípio.
2 Crônicas 20, versículo 12. Olha que coisa linda, pessoal. Que bênção. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aquelas 3 nações? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, o que diz lá no final? Nossos olhos estão em ti. Sabe o que é isso? É confiar nos recursos de Deus. Deus pode tudo. Confie, esse é o 4º princípio. Confie nos recursos de Deus. Deus tem recurso para tudo. Para tudo. Basta nossos olhos estarem postos nele. Eu dizia para o pessoal, quando a gente antes de começar o culto, né, lá na sala pastoral, nós temos uma grande bênção que é andarmos nos caminhos do Senhor. Porque os caminhos dele são mais elevados. A Bíblia diz isso, né? Deus faz essa afirmação. Meus caminhos são mais elevados que os caminhos de vocês. Meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Então veja bem, ó, isso é uma conclusão fácil de chegar. Se eu andar nos caminhos do Senhor, que são mais elevados, se eu tiver em minha vida os pensamentos do Senhor, a mente de Cristo em mim, que são pensamentos mais elevados, eu vou estar acima de qualquer circunstância da vida. Deus me coloca acima de qualquer problema, acima de qualquer circunstância. E eu tenho que ter como princípio da minha vida, confiar nos recursos de Deus. Depois que o Josafá diz assim, nós somos incapazes, ele diz, Senhor, mas nós estamos olhando para ti. Tu tens recurso para isso, nós confiamos em ti. Tu pode fazer todas essas coisas. Tu pode vencer a batalha para nós e por nós. Tu pode dar a vitória que nós sozinhos não conseguimos. Tu pode nos fazer olhar acima das circunstâncias, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não vamos vencer. Eu ouvi da minha médica lá em Porto Alegre, uma querida doutora, doutora Karen. No dia da cirurgia, eu estava indo para a sala cirúrgica, bloco cirúrgico. A doutora Karen entrou na sala cirúrgica, e eu deitado naquela maca de 1 palmo, mais ou menos, assim, né? Braço aberto, com a pulseirinha, perigo de queda, né? Eu digo para ela, eu também, se eu boto nessa cama aqui, que é um cepico, como é que eu não vou cair para um lado e para o outro? Eu caio, né? E ela disse assim, Cláudio, fica bem tranquilo, vai dar tudo certo. E eu falei, eu não sei, doutora, que vai dar tudo certo. Né? A senhora tem uma equipe, né? O anestesista, sua equipe médica aqui do hospital, eu sei, todo mundo top. Diz, não é por isso, diz ela. Vai estar tudo certo, porque tu tens uma igreja orando por ti. Olha o que ela falou para mim, doutora Karen. Tu tens uma igreja que está orando por ti. Eu digo, é verdade, porque eu falava assim, espera lá, doutor, sou pastor, tem uma turma orando por mim aí, né? Ele, não é pela equipe, é porque tu tem uma igreja orando por ti. Né? Então, pessoal, nós temos que aprender a confiar nos recursos de Deus. Deus vai suprir. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Promessas de Deus são para ser cumpridas. Deus não vai desperdiçar nenhuma de suas palavras, nenhuma de suas promessas. E Josafá confiou nos recursos de Deus. Né? Então, esse é o 4º princípio. Confie nos recursos de Deus. 5º princípio. Esse princípio aqui é uma beleza, né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo faz. Versículo 15, 2 Crônicas 20, 15. Olha lá. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor.
não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe o que é isso? O quarto princípio? O quinto princípio? Descanse em Deus. Descanse na fé. Descanse na fé. Você identificou qual é a sua luta? Você já levou o Senhor, você admitiu sua incapacidade, você confiou nos recursos de Deus, tudo bem, agora descansa no Senhor e espera nele. Não se intrometa no que Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Há um Salmo 37, que todo mundo conhece. Eu vou começar o versículo e vocês terminam. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é descansar no Senhor, é descansar na fé, é repousar em Deus, é descansar em Deus. Então, por favor, depois que você fez esses princípios na sua vida, agora descanse em Deus, porque a luta não é sua, a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. E Deus vai instruir o que você tem que fazer para dar vitória para você nessa peleja, nessa luta. Descanse em Deus, descanse na fé, repouse no Senhor. Ouça o que o Espírito do Senhor diz ali, no texto está claro, põe de nós para nós de novo ali, Nas. O texto está claro, veja bem. Versículo 15, olha lá. Né? Vós moradores, dai ouvidos todo Judá. Ouça o que Deus está... É Deus que está falando com o povo, o Espírito dele que está falando com o povo. Pessoal, deem ouvidos. A luta não é nossa. Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Eu sei que é difícil algumas vezes nós deixarmos Deus fazer as coisas, a gente quer agir, a gente quer fazer na frente de Deus, né? A gente quer fazer tudo. Lá em Êxodo 14, acho que eu passei para Nancy esse texto também, Êxodo 14, versículos 41 e 43. Olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Foi ordem do Senhor. Quando o povo ia atravessar o Mar Vermelho, aquele tumulto de gente, aquele rolo, aquele agito, né? Aquela muvuca, como diz o pessoal apavorado. O que Deus falou, Moisés? Aquietai-vos. Manda o povo ficar quieto. Vocês vão ver o livramento do Senhor sobre a vida de vocês. Que hoje Deus fará para vocês. Então, meus irmãos, se está difícil para você, aprenda essa lição. Acalma o seu coração. Você é de Deus. Acalma seu coração. Tá? Descanse na fé. E, finalmente, o sexto princípio, versículo 21, segundo Crônicas 20 e 21. O último princípio aí, pessoal, para você. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Olha só, pessoal. A luta ia começar. A batalha ia começar. Olha o que o Josafá falou. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E outro versículo, o próximo, vai lá, Nancy. Vamos que nós chegamos lá, né? Pessoal, isso aqui é interessante. Esse é o último princípio. Olha lá, ó. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você percebeu o que aconteceu? Eles louvaram e agradeceram a Deus antes da batalha, antes da luta. Antes. Esse é o sexto princípio. Agradece e louve a Deus
antecipadamente. Deus já garantiu a vitória. Deus já garantiu a vitória para você. Já agradeça hoje, Deus, obrigado, porque eu vou ter uma semana de vitória. Uma semana de luta, sim, mas a vitória Deus já prometeu para nós. Eu posso louvá-lo hoje, cantar, agradecer, porque Ele prometeu a vitória e vai cumprir. Eles cantaram e louvaram antes da luta, não depois. Se a gente vencer, a gente agradece. Não vencer, a gente não agradece, né? Não. Eles agradeceram antes, então agradeça antecipadamente pelas bênçãos que Deus tem preparadas para você. Que não são poucas, são muitas bênçãos que Ele tem preparadas para você. Agradeça antecipadamente. Você pode agradecer depois também, não há problema, né? Eu lembro que Moisés agradeceu depois que atravessaram o mar, né? Tem o cântico de Moisés. Ana agradeceu depois que engravidou para nascer o filho, então tem o cântico de Ana. A gente tem também Débora, Zacarias, agradeceram depois da bênção. Mas, pessoal, aprenda a agradecer antes, antecipadamente das bênçãos que Deus tem para você, das promessas que Ele tem para você. Vocês pegaram esses princípios para vocês? Deixaram gravado aí no coração de vocês? Deixa lá. E faça uso desses princípios. Vou repetir. Identifique o inimigo contra quem você está lutando. Leve ao Senhor. Admita a sua incapacidade. Confie nos recursos de Deus. Descanse na fé. E agradeça antecipadamente. Assim, pessoal, você vai vencer problemas. Os problemas virão? Virão. Dificuldades virão? Sem dúvida, as dificuldades virão. Enfermidades virão? Possivelmente também. Mas esses princípios nos darão segurança. Esses princípios nos darão garantia de que a vitória é nossa. Deus pelejará por nós. A batalha é dele. Quero finalizar lembrando, para concluir, algo bem interessante que eu li há um tempo atrás, que me veio à mente. Vamos visualizar junto comigo. Experimente tirar um tubarão do mar e colocá-lo assentado em uma cadeira de praia. Fizeram isso? Você acha que ele vai ficar feliz? Você acha que o tubarão vai ficar feliz, radiante? Estou no sol aqui, né? Se ele não ficar feliz, faça o seguinte. Dê para ele um óculos escuro, óculos de sol, um boné e um protetor solar para ele passar. Você acha que ainda assim ele vai ficar feliz? Vai? Então faça o seguinte. Compre um guarda-sol para ele e uma esteira de praia. Coloque um guarda-sol e dê uma esteira para ele. Agora ele está feliz, né? Então faça o seguinte. Pega o tubarão e o coloque no mar de novo. Será que ele vai ficar feliz de retornar para o mar? Por quê? É o habitat dele. É a casa dele. Diante de tudo que eu coloquei aqui para vocês entenderam qual é o nosso habitat? A presença do Senhor é o nosso habitat. Fora da presença dele, a gente não vai ser feliz. A gente pode ter tudo e todos ao nosso redor. Tem uma música que eu gosto muito. Você pode ter a casa repleta de amigos. Já conhecem? Paredes e pisos cobertos de bens. Ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mas você nunca terá alegria daqueles que andam com o Senhor. Assim como o mar é o habitat do tubarão, a presença de Deus é a nossa habitação. Então, diante de tudo que está aqui, que eu deixei para vocês, diante de todos esses princípios de vida, de fé,
princípios de vida espiritual, essa é a principal. Nosso habitat, nossa morada, é na presença de Deus. Nele nós seremos felizes. Eu sei, irmãos, que a palavra nunca é uma palavra bem pesada, né? Nunca isso acontecerá. Nunca. Mas eu quero dizer para vocês que nós nunca seremos totalmente felizes aqui. Nós vamos ter momentos de alegria, momentos de cânticos, de abraços, de sorrisos, de risadas e gargalhadas. Mas nós vamos ter momentos de choro, de dor, de tristeza, de perdas, de enfermidades. É parte da nossa vida. Então entenda, você nunca será feliz totalmente aqui, porque você não é daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Felicidade eterna está lá, não aqui. Aqui tem problema, pessoal. Aqui tem angústia. Aqui tem lutas. Temos a vitória? Claro que temos. Deus está conosco, está aqui, ó, mostrei para vocês. Mas as lutas estão aí. O próprio Jesus falou, lá na sua oração sacerdotal, eles não são do mundo, como também eu não sou. Pedro fala que nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Isso é regra geral para todos nós. Então eu quero encerrar esse momento com uma oração. Uma oração por vocês, pela família de vocês, pela vida de vocês. Uma oração para que esses princípios espirituais de vida habitem o coração e a casa de vocês. Né? Que esses princípios façam morada na vida de vocês. Vocês façam morada na presença de Deus, porque aí é o nosso lugar. Né? A presença dele é o nosso habitat. Né? Se nos tirarem de lá, a gente fica muito triste. Eu quero estar sempre na presença de Deus. O salmista fala, eu prefiro estar aonde? Nos atos do Senhor, do que qualquer outro lugar. Mais vale um dia nos atos de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Vamos colocar em pé?